Graça e paz, amados. Aqui é a pastora Juliana, do audiobook Campo da Batalha da Mente, do grupo de estudos, capítulo 13. Uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:11. Muitos tormentos vêm à nossa vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Uma vez mais, a mente é um campo de batalha. Pensamentos apenas eu penso podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. Para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. Ela ficava zangada com ele quando eles estavam em um grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre um assunto com o qual seu marido poderia ter contribuído inteligentemente. Ele poderia ter lhe dito tudo o que sabia, mas não o fazia. Certo dia depois que ele e sua esposa havia retornado de uma festa, ela repreendeu dizendo: "Por que você disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá, agiu como se não soubesse coisa alguma." "Eu já sei o que sei", ele respondeu, tendo que ficar quieto e ouvir assim eu posso descobrir o que os outros sabem. Entendi que era exatamente porque ele era muito rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria, e outras pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opinátrio e crítico são com certeza três maneiras de ver o relacionamento se desenvolver. Satanás com certeza quer que sejamos rejeitados, então ele ataca nossa mente nessas áreas. Esse capítulo espero nos ajudar a reconhecer padrões errados de pensamento, como também aprender como lidar com a dúvida. Julgar definido. No dicionário expositivo das palavras do Novo Nascimento Divine, uma das palavras gregas traduzidas como julgamento é particularmente definida como uma decisão sobre faltas dos outros e contém a referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é particularmente definida como formar uma opinião, que contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de nos condenar e nos sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos, de certo modo, nos colocando como Deus na vida das pessoas. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo divino em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Essas áreas foram no passado um problema sério em minha personalidade. E acredito que serei capaz de dividir alguma coisa que Deus tem ensinado que os ajudarão. Crítica, opiniões e julgamentos parecem ser parentes, então vamos discuti-los juntos com um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ver que estava errado, em vez de ver o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensa a essa falha que as outras. Alguns tipos de personalidade mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então, eles não prestam muita atenção nas coisas que podem arruinar seu prazer.
personalidade mais melancólica ou personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente, as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas ao ponto de vista com os outros. Devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos, e é exatamente o ponto em que eu penso porque porque pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você, e vice-versa. Com certeza sabemos que não roubarás é certo para todos, mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos no nosso dia a dia, que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que essas são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por sua conta própria, sem interferência externa. Eu e o meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre muitas coisas. Decorar a casa seria uma dessas coisas. Não é não é que não gostamos de qualquer coisa que o outro escolher, mas se sairmos para fazer compras de coisas de casa juntos, sempre parece que David gosta de uma coisa e eu gosto de outra. Por quê? Simplesmente porque somos pessoas diferentes. A opinião dele é tão boa quanto a minha, e a minha é tão boa quanto a dele. Essas são simplesmente diferentes. Levou anos para que eu entendesse que não havia nada de errado com David, só porque ele não concordava comigo. E claro, geralmente ele deixava saber que achava que havia alguma coisa errada com ele por não compartilhar a sua opinião. Obviamente, não minha atitude causou muito atrito entre nós e machucou o nosso relacionamento. Orgulho, um problema do eu. Digo a cada um de vós que não pensei de si mesmo além do que convém. Não tenha uma opinião exagerada da sua própria importância. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, o orgulho. Quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele sempre acusará tipos de problema que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por si. Se somos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada sobre nós mesmos, então isso não levará a desprezar os outros e a avaliá-los como menos o que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo à nossa vida. Temor santo. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, o Espírito Santo e, e controlados por ele, reentregais sem qualquer senso de superioridade, e guardai-vos para que não sejais também tentados. Levai as cargas um dos outros, assim cumprais a lei de Cristo, o Messias. Contemplai o que está faltando na obediência a ele, porque se alguém julga ser mais que alguma coisa importante para condescender em sustentar o fardo de outrem, não sendo nada a si, engana-se e se ilude. Gálatas 6, de 1 a 3. Um exame cuidadoso dessa passagem revela-nos rapidamente como devemos agir em relação à fraqueza que observar os outros. Ela demonstra uma atitude mental que deveremos manter dentre nós mesmos. Devemos ter um temor santo do orgulho
e devemos ser cuidadosos com julgar os outros ou criticar com eles. Quem somos nós para julgar? Romanos 14:4. Pense dessa forma, digamos uma vizinha viesse à sua porta e começasse a introduzi-lo sobre o que seus filhos deveriam vestir para a escola, quais matérias ela achava que eles deveriam fazer, como você reagiria? Ou suponha que a vizinha lhe dissesse que ela gostava do jeito como a sua empregada limpava a casa. O que deveria dizer essa vizinha? É exatamente o ponto em que essa passagem estamos analisando. Cada um de nós pertence a Deus e, mesmo não tenhando fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos conta a Deus uns aos outros, portanto, não devemos julgar uns aos outros de maneira crítica. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e crítica à nossa mente e das pessoas. Eu posso me lembrar que quando eu era divertido para mim sentar-se em um parque ou um shopping simplesmente em olhar as pessoas passarem enquanto formava uma opinião mental de cada uma delas, a roupa, o estilo, o cabelo, e eu ficava acompanhando. Agora não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-la. Creio que podemos até mesmo crescer ao ponto de termos tantas opiniões e aquelas que tivermos não sejam de natureza crítica. Frequentemente digo a mim mesma: Joyce, você é sua conta. Um grande problema é tramar uma mente quando você reflete sobre uma opinião que se torna um julgamento. Quanto mais você pensa sobre um problema, mais ele cresce, até você começa a expressá-los de uma outra forma, aquele que você está julgando. Então, ele se torna explosivo e tem habilidade de fazer um enorme mal na área de relacionamento ou também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo, simplesmente aprendendo a dizer: não é da minha conta. Julgamento e crítica eram desenfreados na minha família, então cresci com eles, por assim falar. Quando esse caso começou a ter poder em você, é como tentar jogar uma bola com uma perna quebrada. Eu estava tentando jogar a bola com Deus e queria fazer as coisas do meu jeito e não dele. Pensava em agir do meu jeito e não do Senhor. Levou anos de infidelidade até que eu aprendesse sobre fortalezas na minha mente, nas quais eu precisava lidar antes do comportamento pudesse mudar. Lembre-se das ações, não vai mudar nada na sua mente, você que deve mudar. Mateus 7, do 1 ao 6, é uma passagem bíblica clássica que fala sobre o julgamento e crítica. Quando você estiver tendo problemas na sua mente sobre essa área, leia essa passagem. Leia, leia e leia novamente. Leia em voz alta. Use as armas contra o diabo, com que está tentando construir fortaleza na sua mente. Ele pode até estar operando por meio de fortalezas que ele já está lá há anos. Vamos estudar essa passagem, eu vou comentá-la parte a parte enquanto percorremos, semeando e colhendo julgamento. Mateus 7, de 1 a 12. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgais, sereis julgados. De acordo com a medida que tiver medido, vos medirão também. Essa passagem diz claramente que colheremos o que plantaremos. Gálatas 6:7, semear e colher não se aplica apenas às áreas de agricultura ou financeira, aplica-se também na área mental. Podemos semear e colher uma atitude de uma forma que não plantamos ou investimos. Um pastor que conheço diz que quando ele ouve alguém que falou dele de forma maldosa ou julgamento, ele pergunta: eles estão semeando ou eu estou colhendo?
Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Médico, cura-te a ti mesmo. Mateus 7,35. O diabo ama manter-se ocupado no julgamento mentalmente as falhas dos outros, de forma que jamais vemos e lidamos com o que está errado em nós. Não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que também está tentando nos mostrar. Quando temos nossos pensamentos e conversas focadas no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre a nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupasse com o que está errado com os outros quando temos tantos erros em nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro, e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer na caminhada cristã. Amai-vos uns aos outros. Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Mateus 7,6. Creio que essa passagem bíblica está referindo às nossas habilidades dadas por Deus em amar os outros. Temos habilidade a uma ordem de Deus para amarmos uns aos outros, mas em vez disso julgamos e criticamos, tornamos algo santo o amor e jogamos para os cães e os porcos, espíritos demoníacos. Abrimos as portas para que ele sapateiem sobre as coisas que são santas e voltem e rasguem em pedaços. Precisamos atender a caminhada do amor e proteção contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente anda em amor. Quando fiquei grávida do nosso quarto filho, eu era uma pessoa batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério, diligente estudando a Bíblia. Havia aprendido a exercitar a minha fé para a cura. Entretanto, durante os 3 primeiros meses de gravidez, fiquei com muito enjoo. Perdi peso e energia, passava a maior parte do tempo no sofá, nauseada, tão cansada que quase não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo, uma vez que havia passado maravilhosamente bem durante minhas 3 gestações. Embora eu fosse à igreja, a- não conseguia muito da palavra de Deus, então não usava a fé ativamente sobre mim. Agora estava familiarizada com as promessas de Deus e assim estava doente. Nem mesmo minhas orações a Deus, compreensão ao diabo estavam me movendo o problema. Um dia, enquanto eu estava na cama, ouvindo meu marido e os meus filhos se divertirem no pátio atrás da casa, perguntei a Deus agressivamente o que está errado comigo, por que estou tão enjoada e por que não estou melhorando. O Espírito Santo me moveu a ler Mateus 7,1. Perguntei ao Senhor o que aquela passagem tinha a ver com a minha saúde. Continuei a sentir-me que deveria lê-la novamente e de novo. Finalmente, Deus abriu a minha memória para um evento que havia acontecido 2 anos antes. Ele havia dirigido a um estudo bíblico doméstico, o qual pareceu uma jovem senhora, quem claramente Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou, mas ela se tornou difícil para ela comparecer regularmente porque estava sempre cansada e se sentindo mal. Enquanto ela estava deitada naquele dia, lembrei-me de outra irmã cristã. Eu tínhamos conversado sobre Jane, julgando e criticando sobre ela, de não estar se esforçando nas circunstâncias, não era diligente em vir ao estudo, jamais nos oferecemos para ajudá-la de qualquer maneira. Apenas formamos uma opinião de que ela era fraca e estava usando a gravidez como desculpa para
para ser preguiçosa e indulgente. Agora eu estava nas mesmas condições de Jane. 2 anos antes, Deus me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante minhas primeiras 3 gestações, tinha aberto uma imensa porta para o diabo, para o julgamento e crítica. Eu tinha tomado minhas pérolas e com elas santas habilidades de amar Jane, jogando os cães e aos porcos. Agora eu tinha voltado e estava me rasgando em pedaços. Posso lhe dizer que fui bastante rápida em me arrepender. Assim o que fiz, minha saúde foi restaurada e passei muito bem durante o tempo da minha gravidez. Desse incidente, apenas aprendi uma importante lição sobre os perigos de julgar e criticar os outros. Gostava de dizer que depois daquela experiência jamais cometi esse erro daquela natureza, mas sinto dizer que tenho cometido muitos e muitos erros desde então, cada vez que tem precisado tratar comigo com que lhe sou agradecida. Nós nós todos cometemos erros, nós todos temos nossas fraquezas. A Bíblia diz que não devemos ter o coração duro, mas um espírito crítico de que para julgar uns aos outros, mas em vez disso devemos perdoar uns aos outros, mostrar misericórdia uns aos outros, da mesma forma que Deus nos ama. Por amor de Deus tem feito por nós. Efésios 4:32. Julgar traz condenação. Romanos 2:21. Em outras palavras, nós fazemos exatamente da mesma forma que julgamos os outros. O Senhor deu-lhes um exemplo muito bom, de certa vez, para ajudar-nos a entender esse princípio. Eu estava ponderando por que nós fazíamos alguma coisa e achávamos perfeito, quando os outros faziam, nós não achávamos. Ele disse: Joyce, você olha com óculos cor-de-rosa, mas para todos os outros as lentes de aumento. Nós não disputamos por nosso comportamento, mas quando alguém faz a mesma coisa, nós o fazemos. Frequentemente mostramos misericórdia, fazer os outros com o que queremos que eles façam. Mateus 7:12. O, é um bom princípio para a vida, ao qual seguimos, evitará o julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa, pensar sobre o que está errado com alguém, em vez de pensar no que é certo. Seja positivo e não negativo. Os outros beneficiarão, mas você se seguirá mais do que qualquer um. Guarde o seu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem todas as fontes de vida. Provérbios 4:23. Se você quer uma vida fluindo para você e de você, guarde o seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente. Julgamento e crítica entre eles. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho de Deus traz fecundidade, seguir o caminho do diabo traz decadência. Suspeite da suspeita. 1 Coríntios 13:7. Posso dizer honestamente que a obediência a essa passagem tem sempre sido um desafio para mim. Fui criada para ser desconfiada. Na verdade, fui ensinada a desconfiar de todos, especialmente se eles viessem ser bons, porque deveriam estar querendo alguma coisa. Além de ser ensinada a ser desconfiada dos outros, por vários motivos, tive várias experiências desapontadoras com pessoas. Não apenas de ter tornado uma cristã ativa, mas depois disso também meditar nos componentes do amor, perceber que o amor sempre espera melhor e tem ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar. Quando a sua mente for envenenada, ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente, ele precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Isso é um efeito aprendendo-se a palavra e meditando, refletindo sobre ela, murmurando cada
e para você nesse pensamento nela. Nós temos nós temos o maravilhoso Espírito Santo em nós para nos lembrar dos nossos pensamentos indo em direção errada. Deus faz isso por mim e por você quando estou tendo pensamentos de desconfiança em vez de pensamentos amorosos. O homem natural pensa: se eu confiar nas pessoas, elas aproveitarão de mim. Talvez nos benefícios superarão quaisquer experiências negativas. Confiança e fé trazem alegria e ajudam os relacionamentos a crescer ao seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento, geralmente destrói. Uma coisa mais importante é considerar a esta: caminhos de Deus funcionará, os caminhos dos homens Deus. Não. Deus condena o julgamento e a crítica e a suspeita da mesma forma que nós deveríamos fazê-lo. Ame o que Deus ama, odeia o que Deus odeia. Permita que permi, permite o rejeite e ele o rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre melhor política. Isso não significa que não devemos usar sabedoria e discernimento em nossa conduta com os outros. Não precisamos abrir a nossa vida para as pessoas que encontramos quando a cada uma chance de nos triturar. Por outro lado, precisamos olhar para o mundo com um olho negativo e suspeito. Nem sempre esperamos que os outros se aproximem, aproveitarão de nós. Confie em Deus completamente e nos homens discretamente. João 2, 23 ao 25. Certa vez, depois que fui envolvida em uma situação desapontadora na igreja, Deus trouxe o João 2, 23 e 25 na minha atenção. Essa passagem fala do relacionamento de Jesus e seus discípulos. Ela fez claramente que ele não confiasse a eles. Ela nos dias que ele suspeitava deles ou que não tinha confiança neles, apenas explica que, como ele entendia a natureza humana, não confiava neles de forma desequilibrada. Aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação da igreja porque eu tinha envolvido demais com um grupo de senhoras e perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos equilíbrios, abrimos uma porta para o diabo. A primeira carta de Pedro 5,8 cede: bem equilibrados, sóbrios da mente, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para agarrar e devorar. Aprendi que eu estava apoiando-se nas senhoras desse grupo e colocando nelas a confiança pertencendo apenas a Deus. Só podemos ir até quando os relacionamentos humanos. Se formos além da sabedoria, o problema surgirão e seguiremos machucados. Sempre coloque sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá uma porta para o Espírito Santo, deixando fazer quando você está cruzada na linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito Santo chamado discernimento de espírito, 1 Coríntios 12, 10. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada, o discernimento vem de um espírito renovado. Orem por dons verdadeiros, não por carne que disfarça de dons do Espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração e não fofoca. Se o problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, ele seguirá o padrão divino para lidar com aquele nas formas carnais que não apenas espalham ou aumentam o problema. Palavras doces, agradáveis e curativas. Provérbios 16, 24. O coração sábio é mestre de sua boca, aumenta a persuasão dos lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces com a alma e a medicina para o corpo. Palavras e pensamentos são como o osso da medula, tão próximos que é difícil dividi-la. Hebreus 4, 12. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós
o Senhor ouvimos. Tais palavras afetam o homem interior, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa atitude, as coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. E é triste dizer que algumas vezes elas fazem parecer tolos. Julgamento, críticas e suspeita nunca trazem alegria. Jesus disse, ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos da vida. João 10:10. Comece a operar na mente de Cristo, você penetrará num novo estado de vida. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu ministério em nome de Jesus.